Boa noite a todos. É uma satisfação imensa poder recebê-los na nossa casa, justamente nessa noite em que nós comemoramos os 77 anos de fundação dessa casa. Por isso que a nossa alegria é muito grande de poder estar à frente, do trabalho, de estar aqui realizando esse encontro, um encontro fraterno, para podermos comemorar todos esses anos de existência dessa casa, onde nós tivemos a oportunidade de iniciar os nossos primeiros ensinamentos da doutrina, e aqui estamos mais essa noite, para que a gente possa realmente, em conjunto, podermos festejar e aproveitar mais esses momentos da noite. Eu gostaria de falar algumas coisinhas antes da gente iniciar o nosso trabalho. A nossa comunidade espírita, ela foi fundada no dia 16 de 9 de setembro de 1947. Portanto, dia 16 passado, comemorou os seus 77 anos de existência. Essa comunidade espírita Caibar-Schutel, ela se deu com alguns jovens, que fundaram a Mocidade Espírita Caibar-Schutel há 77 anos atrás. Esses jovens dinâmicos, jovens com aquela ânsia mesmo de poder fazer algo em relação à doutrina espírita, porque muitos deles, 17, 18, 20 anos de idade, se empolgaram quando o Dr. Leopoldo Machado veio para Matão e incentiva esses jovens a montar uma mocidade espírita. E com a ânsia, dessa alavancar os seus conhecimentos, eles fundaram, no dia 16 de setembro, a Mocidade Espírita Caibar-Schutel. E aquela vontade realmente de fazer algo em benefício, porque o lema da comunidade da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. E isso que impulsionou esses jovens. E na realidade eram jovens mesmo, mas com um ideal muito grande. E hoje esses jovens, a maior parte deles, já se encontram no plano espiritual, Porque eles, alguns com 17, 20 e poucos anos, já retornaram. E hoje que nós temos notícia desses jovens que iniciou todo esse trabalho, nós temos apenas o seu Edo Mariani, que ainda, com seus 97 anos, ainda está entre nós, Hoje um pouquinho mais debilitado, com algumas dificuldades, mas de vez em quando ele está aqui conosco. Após essa mocidade, em 1972, então aí sim que eles começaram a fazer um trabalho muito maior, e eles passaram então a Comunidade Espírita Caibar-Schutel. E por que Caibar-Schutel? Porque Caibar foi um grande incentivador dessa mocidade. Esse jovem que hoje ele está reencarnado entre nós, tinha 11 anos de idade e já tinha ido em algumas reuniões junto com Caibar, A sua mãe já levava ele na evangelização. Então, esse incentivo foi muito grande. E desde então, a mocidade passou a chamar Mocidade Espírita e futuramente se tornou Comunidade Espírita Caibar-Schutel. Mas também nós estamos comemorando hoje, porque no dia de amanhã, Caibar é o aniversário de Caibar. Caibar nasceu no dia 22 de 9 de 1868.
no dia de amanhã, comemoraria os seus 156 anos de existência. Então, a gente une a fundação da comunidade espírita mais o aniversário de Caibar para sempre poder festejarmos juntos, né? Não que Caibar precise dessas nossas homenagens, porque com certeza ele é um espírito muito evoluído e não é essas pequenas homenagens que vai fazer a diferença. Mas nós sentimos no nosso coração, ele como sendo o patrono da nossa casa, ele precisa ser totalmente relembrado. E nessa data a gente costuma relembrar muito Caibar, né? Ele que foi um incentivador da construção dessa casa, de todo o trabalho que essa casa vem realizando até então e que já se realizou, né? Mas nós não podemos esquecer também que nós só chegamos aqui porque nós tivemos na longa estrada pessoas muito interessadas em trabalhar. Quantos e quantos presidentes passaram por aqui? Quantos e quantos legados foram deixados por muitas pessoas que passaram por essa casa? Então hoje nós agradecemos a todos eles. Não vamos mencionar nome, mas todos eles, de uma forma ou de outra, deixaram o seu pontinho de luz em cada tempo que aqui ficou, em cada tempo que coordenou o trabalho dessa casa. Por isso nós queremos agradecer a todos, aqueles que hoje permanecem conosco encarnados, aqueles que já foram os nossos diretores, presidentes, e também aqueles que já estão no plano espiritual, que receba o nosso abraço fraterno então. Só lembrando um pouquinho a respeito de Caibar. Caibar, ele propagou a doutrina espírita, ele foi um grande propagador dessa doutrina, ele foi a primeira pessoa a fazer programa no rádio. Ele divulgava a doutrina espírita numa rádio de Araraquara. Caibar fundou o Clarim, que é um órgão naquela época, né? Muito difícil. Era difícil ir buscar, porque não tinha muitos mecanismos, né, para trazer as coisas para Matão, que Matão era uma cidade muito pequena ainda. Mas Caibar fundou o jornal Clarim. Mais tarde fundou a Revista Internacional do Espiritismo. Ele queria realmente levar essa doutrina à frente, porque como aquilo fez muito bem para ele, ele queria divulgar o quanto mais para ele seria melhor, porque tudo que nos faz bem, a gente também quer passar para o outro. Caibar foi o nosso primeiro intendente daqui de Matão, isso significa que ele foi o nosso primeiro prefeito, né? E as pessoas que depois se interessarem um pouquinho mais pela história de Caibar, tem as biografias, né? Então é muito fácil estar encontrando. Mas Caibar aqui em Matão, ele foi cognomado como pai da pobreza, o espírito número 1 do Brasil, o bandeirante do espiritismo. E além do jornal, além do centro espírita que ele fundou, além da revista, ele nos deixou um legado de 17 livros. E um dos mais importantes, que ainda eu acredito que a Casa Editora Clarim continua reeditando, é Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, com nossa apresentação, vamos nos prepararmos para que a gente possa receber agora do nosso palestrante as mensagens que nós estamos necessitados, as orientações, para que tudo isso possa fluir em nós, elevemos os nossos pensamentos a Jesus
nos conectando com Ele, sentindo as vibrações dos nossos amigos espirituais, companheiros dessa casa. Sentimos as vibrações dos mensageiros de Caibar, nos tocando a alma, para que nesse momento, em um só pensamento, dizer: muito obrigado, Jesus, por me permitir aqui estar. Muito obrigado, Jesus, porque essa casa abre caminhos, abre novos horizontes para que eu possa trilhar de uma forma segura, equilibrada, os meus dias nessa encarnação. E assim sendo, Senhor, nos permite que tenhamos uma noite de muita paz, de luz e, acima de tudo, de muito aprendizado. Gratidão, Senhor. Então, vamos para o nosso principal evento da noite. Nós queremos chamar o Dr. Raul de Melo Franco Júnior, que vai nos falar sobre há contradições entre a Bíblia e o Espiritismo. Lembrando, que o Dr. Raul é promotor, é um trabalhador incansável, palestrante espírita, que veio nos orientar nessa noite. Boa noite a todos. Satisfação muito grande estar aqui com vocês, numa data tão significativa, em que nós conciliamos o aniversário da comunidade com o aniversário do próprio Caibaixu. E eu me sinto até honrado pela escolha do meu ano para comparecer aqui, estar aqui com vocês nessa noite, e espero que possamos refletir aqui sobre esse tema que carrega um pouquinho de polêmica, Eu vi aqui que eu coloquei no título faltando um Ejamila, a Bíblia e o Espiritismo. Existe alguma contradição entre a Bíblia e o Espiritismo? Eu lembro que eu desenvolvi essa palestra ou algo semelhante a ela aqui mesmo há 10 anos atrás, 2014, mais ou menos, Estava já de passagem por aqui, porque a minha atividade profissional eu terminei em 2002, Trabalhei aqui na cidade por 10 anos, de 93 a 2002, mas depois ainda continuei mantendo uma frequência aqui nas comunidades e em razão da amizade, dos laços de parentesco, continuei frequentando o Natal, que só me trouxe só me traz boas recordações. Aqui conheci minha esposa, aqui eu casei, aqui eu tive minha filha, então tem muita história com o Natal, e fico muito feliz quando sou convidado para comparecer aqui. Esse tema é um tema que carrega um pouquinho de polêmica, não da parte dos espíritas propriamente dito, mas na parte das outras religiões cristãs, que às vezes enxergam o espiritismo com algum viés de pouco entendimento, não fazem por maldade, fazem por ignorância, infelizmente. Então, eu acho importante que nós, espíritas, nos deparemos às vezes com temas como esse, nunca com a intenção de desdenhar, de menosprezar, de não avaliar aquilo que as outras religiões adotam como eixo principal dos seus conhecimentos e da sua fé.
A intenção não é essa, tem que deixar aqui logo no início. Os propósitos e a profundidade dessa nossa exposição. Os propósitos não são nem de longe de polêmica, de confronto, de alguma maneira diminuir o valor daquilo que as pessoas têm como livro sagrado. Nós vamos ver aqui, ao longo da nossa reflexão, que a Bíblia é e continua sendo uma obra importantíssima de referência para os cristãos e para os espíritas, que são, evidentemente, cristãos. Tem o seu valor inquestionável e nós precisamos entendê-la talvez um pouco melhor para perceber que não temos, na verdade, contradições entre a Bíblia e o Espiritismo. Vamos começar aqui lembrando uma frase de Kardec, que diz assim: os que souberem levantar o véu da alegoria encontrarão na Bíblia os mesmos e eternos princípios esclarecidos mais tarde por Jesus e pelo Espírito da Verdade. Afastando então qualquer tipo de preconceito, se prestarmos atenção, se soubermos levantar esse véu da alegoria, o véu da linguagem figurada, o véu da interpretação correta, nós vamos encontrar na Bíblia aqueles mesmos princípios que nós vamos encontrar na doutrina espírita como uma terceira revelação. Diz ainda Kardec que a Bíblia não é um erro. A Bíblia não é um erro. Os homens é que erram na sua interpretação. Então, nós já começamos de saída percebendo o seguinte: a Bíblia não é um livro como se fosse um romance para ler de capa a capa. Alguém que diz assim: eu já li a Bíblia toda. Significa que ele resolveu comprar um volume da Bíblia, não sei exatamente qual, porque nós vamos ver que não existe uma Bíblia só. E se pôs a ler do primeiro versículo do Gênesis ao último do Apocalipse. Ao menos para que ao final da leitura ele pudesse dizer orgulhoso: eu li a Bíblia toda. A Bíblia não é um livro para ser lido assim, Ela, na verdade, nem é um livro, é uma coletânea de livros. E ela deve ser analisada e interpretada com cuidado, e nós vamos tentar trazer aqui alguns desses cuidados. Falsas oposições que aparecem entre a Bíblia e o Espiritismo. A primeira delas, talvez a mais polêmica, é a proibição da invocação dos mortos. Muitos evangélicos, principalmente, se apegam lá no texto de um dos livros da Bíblia, do Eclesiastes, e diz que os mortos, portanto, não podem ser invocados. Há uma proibição. A impossibilidade de comunicação dos mortos. Nós não podemos, então, não teremos possibilidade de falar com os mortos. Alguns citam algumas frases da Bíblia, principalmente no livro dos Salmos: com a morte perecem os pensamentos, os mortos estão inconscientes e calados, diz lá o Eclesiastes, O Gênesis: tu és pó e ao pó has de voltar. Então, diante dessas frases pinçadas da Bíblia, alguns dirão: há uma impossibilidade de comunicação com os mortos. A Bíblia diz isso e o Espiritismo contradiz o que a Bíblia diz. A Bíblia não fala em reencarnação. Outra frase muito usada em relação aos espíritas. O Espiritismo não é referido na Bíblia. Para esses, eu já gostaria de perguntar se alguma vez encontrou a palavra protestantismo na Bíblia, catolicismo na Bíblia, se achou o nome de alguma outra religião na Bíblia que não fosse esse bicho em relação ao Espiritismo, como se tivesse alguma religião referida na Bíblia. O fundador do povo hebreu, Abraão, chamado lá de Ur, na Mesopotâmia, para se dirigir
prometida, mais ou menos há 2.200 anos antes de Jesus. Começa a formação de um povo que depois vai se tornar escravo por 400 anos no Egito. E esse povo nunca teve uma religião. Aliás, não tinha sequer um templo. Não tinha sequer um templo. Eles vão ter o primeiro templo já 10 séculos antes de Jesus, por volta do ano 1000 antes de Jesus. Só ali que eles vão ter um templo. E esse templo depois ainda é destruído, acaba sendo destruído mais de uma vez, e hoje ainda se fala na reconstrução do templo, porque desde a última destruição o templo não existe mais. O local onde era o templo lá em Jerusalém é uma mesquita. Não existe mais o templo, existe a muralha do templo, que o povo chama de Muro das Lamentações. Não temos mais o templo. Nem por isso não havia religiosidade, não havia espiritualidade. A questão não é ter um nome que aparece ou não aparece na Bíblia. O que é a Bíblia? Vamos entender primeiramente. Esse volume que está aqui em cima é a minha Bíblia. Me acompanha já há 50 anos. É uma tradução da Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica. Vejam, um livro desse tamanho não é um livro só. Na verdade, a palavra biblos significa livros em grego. Então a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca. 73 livros, tomando por referência a Bíblia Católica. 73 livros, dividido em duas grandes partes, ou dois grandes volumes. O primeiro volume, chamado Antigo Testamento, tem 46 livros. A base desse volume é a Bíblia judaica, 46 livros, e começou a ser escrito em 1800 anos antes de Cristo. Esses livros, alguns são pequenos folhetos de 2, 3 páginas, chamados de livros. Outros de maior volume. Eles foram sendo juntados e escritos ao longo do tempo. O mais próximo de Jesus é de cerca de 400 anos. O mais próximo. Quando Jesus passou encarnado lá pela Judéia, essa parte da Bíblia já estava completa. O que nós chamamos de Antigo Testamento. É só essa parte que compõe a Bíblia judaica, e mesmo assim não com todos esses livros. Os cristãos, juntaram depois à Bíblia judaica uma parte nova, que foi chamada Novo Testamento, com aquilo que foi escrito depois de Jesus. O Novo Testamento todo, ele é escrito a partir do ano 50 depois de Jesus. De 50 a 100 depois de Jesus são escritos os evangelhos, os 4 evangelhos, chamados evangelhos básicos. Os 3 evangelhos mais articulados são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o 4º evangelho, o evangelho de João. Depois o Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, as cartas apostólicas e o livro do Apocalipse, que formam essa nova parte da Bíblia, o chamado Novo Testamento. Portanto, o judeu não tem a parte B, só tem a parte A. E ainda assim, a parte A dele não tem todos esses livros. Então percebam que nós temos aí já um misto de situações. Quanta coisa que aparece na Bíblia. Olha só no Novo Testamento: os evangelhos, o Ato dos Apóstolos, as cartas, também chamadas de epístolas, o livro do Apocalipse. Depois, no Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que o judeu chama de Torá, também são conhecidos por Pentateuco. Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os livros históricos da Bíblia, livros poéticos, livros sapienciais, livros proféticos. Então veja, há uma coletânea
com diversidade de finalidades e de gêneros. Nem tudo que está escrito ali é história. É história daquilo que está nos livros históricos. Nem tudo que está ali é figuração. Mas alguma coisa é, porque nós temos livros poéticos. Nós temos livros apenas de sabedoria, esses chamados sapienciais. Nós temos os livros dos profetas. Há uma variedade de gêneros que eu tenho que considerar quando eu vou ler a Bíblia. Se eu pegar um livro que está contando uma saga, ou seja, alguma coisa que é uma fábula, e eu tomo aquilo como um dado histórico, eu vou incorrer em erro. O erro mais comum disso é o relato da criação do mundo. Quem é que estava lá anotando passo a passo, dia a dia, como é que Deus estava criando o mundo? Evidentemente que não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém, né? Alguns acreditam que a Bíblia, por ser chamada a palavra de Deus, é um livro que caiu pronto. Jogaram lá de cima, encadernado, inclusive. É claro que não é assim, né? A Bíblia foi formada por inspiração de Deus, e já estava um parênteses para dizer, a inspiração de Deus não existe só na Bíblia. A inspiração de Deus também está no Alcorão. A inspiração de Deus também está nos Vedas, nos Upanishadas do hinduísmo, também está nos livros do budismo, nas sutras budistas, também está no cânone taoísta, também está nas obras espíritas, porque a inspiração de Deus não é seletiva. Deus só inspirou judeu. Não tem sentido, A inspiração de Deus é aberta, é ampla. Portanto, se eu tomo a Bíblia como um livro inspirado por Deus, eu não posso considerá-lo com exclusividade. É o único livro inspirado por Deus? Claro que não. E aí nós temos um grande problema a enfrentar na forma como as religiões passam isso para os fiéis. Dizem assim: a Bíblia é a palavra de Deus. E o sujeito toma isso como um argumento de verdade, chamado argumento de autoridade, e ele aceita conversar sobre absolutamente nada que não esteja escrito na Bíblia. É uma dificuldade grande. Qualquer coisa que você apresente para essas pessoas, elas vão dizer, está na Bíblia. E se você disser, não, exatamente nessa letra não está, então eu não quero nem ouvir. Eu não quero nem falar. Abre-se um radicalismo por uma prisão à letra do texto bíblico. Então, dizer a Bíblia é a palavra de Deus já é um pressuposto radical. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, é diferente. Porque eu admito que Deus inspira e inspirou outros povos, outros profetas, outros iluminados, que escreveram muitas outras coisas além da Bíblia. Veja, se a gente tomasse o fato de que só as religiões judaico-cristãs estão com a verdade, para tomar por base a referência do mundo de hoje, quantos no mundo atual são cristãos? Cerca de 32% da população da Terra. 32%. Então eu teria aí quase 70% de não cristãos. Não cristãos. Ou são ateus, ou professam outras religiões, como o islamismo, como o budismo. Se eu dissesse então que a única referência válida é a Bíblia e o cristianismo, eu estaria admitindo que Deus está deixando à margem, sem cuidados, e portanto condenados para alguns, condenação eterna, os que nem tiveram a oportunidade de abrir a Bíblia. Muitos não terão oportunidade de abrir a Bíblia. Terão tanta oportunidade de consultar a Bíblia quanto você já teve de consultar o Alcorão. Você tem algum Alcorão em casa? Você já consultou alguma vez? Você já leu alguma página do Alcorão? Então, sem radicalismos. A Bíblia tem o seu valor, tem a sua inspiração, como essa biblioteca, esse conjunto. Olha,
Quando se diz assim, a Bíblia disse isso, disse aquilo, é o caso de perguntar para a pessoa, de qual Bíblia você está falando? Porque veja, se eu estiver falando da Bíblia hebraica, ela tem 39 livros. 39 livros. Se eu estiver falando da Bíblia católica, ela tem 73 livros. Se eu estiver falando da Bíblia protestante, ela tem 66 livros. Então existem pedaços da Bíblia católica que não estão na Bíblia protestante, e grande parte da Bíblia católica não está na Bíblia judaica ou hebraica. Primeira grande constatação: de qual Bíblia nós estamos falando? Qual é a referência? Será que esses livros que faltam na protestante, faltam porque o protestante não aceita aqueles 7 livros como livros inspirados por Deus? São chamados livros deuterocanônicos, no segundo cânon, no segundo bloco. Não aceitam. E se não aceitam, há dúvidas entre aquilo que o protestante diz e aquilo que o católico diz. Quando o católico se firma num daqueles livros, o protestante fala: não aceito porque não está na Bíblia. Ele fala: está na Bíblia, está na minha, mas não está na minha. E se os dois estiverem discutindo algo que não está na Bíblia do hebreu, na Bíblia do judeu, a coisa se torna ainda mais grave, porque falta quase metade na Bíblia deles. Basta ver que o judeu não aceita nada do Novo Testamento, nada. O Testamento inteiro, os 27 livros do Novo Testamento estão fora da Bíblia hebraica. Então, quando se questiona a Bíblia, qual Bíblia? Primeiro detalhe: cuidados com a interpretação daquilo que a gente lê. Veja, se você pegar um texto relativamente recente em termos históricos, um texto do século XIX, até os livros espíritas, você pegar um livro do século XV, do século XVI, você percebe uma diferença enorme de linguagem, de referências a costumes, a coisas que hoje não existem mais. Pega um livro lá no português, essa é nós, por exemplo, é uma referência na língua portuguesa. Ele vai te falar de alguns costumes do dia a dia, como o uso de certas vestimentas, o uso de certos chapéus, que para a geração mais nova e até para a nossa não significa nada, não sabemos nem o que é aquilo. Por quê? Porque para interpretar o texto, eu tenho que meio que me transportar para a época. Eu tenho que saber que aquele texto foi escrito naquele contexto, para aquelas pessoas, por um motivo determinado. Para quem? Quando? Com que finalidade? Se eu desconsiderar isso, eu começo a transferir coisas daquele tempo para o tempo atual e me sinto na obrigação de cumprir aquilo. Eu vou encontrar no Antigo Testamento apoio à Guerra Santa, a invasão da terra e a matança de pessoas, inclusive crianças, na Bíblia. Olho por olho, dente por dente, é uma frase bíblica, no Antigo Testamento. Eu vou encontrar referências ao que comer, ao que não comer. A Bíblia vai dizer que eu não posso, o Antigo Testamento vai dizer que eu não posso comer carne de porco, que eu não posso comer peixe com escama ou com barbatana. Vai dizer que eu tenho que tomar certos cuidados, portanto, com a ingestão de coisas que me impurificam. E depois viria Jesus e iria falar assim: o que mancha o homem não é o que entra pela sua boca, é o que sai. É aquilo que sai do seu coração. Jesus já dando uma nova referência. Veja como as coisas vão mudando. Jesus não bateu de frente com a Bíblia, pelo contrário, respeitou a lei. Ele
diz isso claramente. Eu não vim revogar a lei, eu não vim afastar a lei. Eu vim aprimorá-la. Eu vim dar um novo sentido a ela. Então, se eu pego aquele sentido ainda antigo e esqueço que Jesus deu uma nova revisão disso, fez uma nova leitura daquele texto, e começo a acreditar que eu preciso colocar na minha vida o que está lá no Antigo Testamento, começam as contradições. Então, olha, que eu tenho que considerar na interpretação diferenças culturais, diferenças cronológicas. Alguns textos foram escritos há 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás. Os mais recentes que estão no Antigo Testamento, os mais recentes, foram escritos há quase 2.500 anos atrás. Os mais recentes do Antigo Testamento. Eu tenho que considerar, nas diferenças culturais, em que língua aquilo foi escrito. O Antigo Testamento foi quase todo escrito em hebraico, parte dele em aramaico, parte dele em aramaico. Jesus falava aramaico. Então Jesus já enfrentou na sua geração essa diferença linguística, porque a Bíblia havia sido escrita, os livros haviam sido escritos na sua maioria em hebraico. O Novo Testamento foi escrito todo ele em grego. Eu acredito que nenhum dos senhores aqui lê hebraico, aramaico ou grego. O que é que nós temos hoje da Bíblia? Nós temos uma tradução em português, a mais nova tradução em português é do século XVII. Do século XVII, a mais nova, a primeira, que foi traduzida do latim. Lá no século IV depois de Cristo, século IV, ano 400, mais ou menos, um frei traduziu pela primeira vez a Bíblia para o latim, uma tradução popular chamada Vulgata. Primeira vez traduziu. E depois do latim foi passando para outras línguas. A Bíblia já foi traduzida para mais de 700 línguas. Então, eu tenho que considerar quem escreveu, com que vocabulário escreveu, com que palavra escreveu, com que conteúdo cultural escreveu, para depois eu saber que aquilo passou para o grego, passou para o latim, para chegar no português. E só no português nós temos mais de 20 traduções diferentes da Bíblia. Limitações do escritor. Imaginem 2000 anos antes de Cristo, quantos alfabetizados existiam? Quantas pessoas tinham um nível superior? Se é que podemos chamar isso de nível superior, que alfabetização, sabia pelo menos ler e escrever. Quantos? A grande maioria era analfabeta. Como é que aqueles textos foram sendo registrados? Eles foram passando por aquilo que nós chamamos de tradição oral. Tradição oral. O pai contava para o filho, e contava para o filho dele, contava para o neto, para o bisneto, passando até que chegou e não sabia escrever. Esse então registrou aquilo no folheto, depois ele acrescentou alguma coisa, passou para uma outra geração, guardou parte daquilo, parte perdeu, escreveu mais um pedacinho. A tradição oral é o mecanismo de perpetuação desse texto. Esse texto não foi sendo entregue pronto, acabado, encapado. Não foi assim. É escrito à mão. Nós só vamos ter imprensa, imprimir papel, no século XV. Gutenberg, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Sei lá, de 1480, antes do descobrimento do Brasil. É que pela primeira vez imprimiram um livro. Era escrito à mão. Eram chamados escribas. Escreviam à mão, em rolo de papel. Desses livros todos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, sabe quantos nós temos no original? 0. Nenhum livro original da Bíblia existe. Nenhum. Mas nenhum fragmento, nenhum trechinho, nenhum pedaço, nada.
Tudo que chegou até nós chegou por cópias. Cópias. Como é que essas cópias eram feitas? O sujeito era até pago para isso. Sentava lá e copiava de noite, Você imagina quanto erro de cópia que não podia acontecer. Quanta coisa que não foi copiada errado. Trocava uma palavra por outra. Né? Nós temos que considerar, mesmo olhando para a nossa língua e para as línguas estrangeiras mais diferentes, que existem múltiplos sentidos da linguagem. Uma mesma palavra pode ter significados diferentes. Olha no português a palavra manga. Se eu falar para você, manga, você fala, o que é manga? Manga, camisa, a manga, a fruta. As palavras têm múltiplos sentidos. Né? Vejam para essa moçada de hoje, a nossa geração um pouquinho mais madura, comparando com a geração de hoje. Olha o que aconteceu com o verbo ficar. Olha o que aconteceu com o verbo ficar. O que era ficar para você? Pronto, vou dar lá. Eu digo para os meus alunos da faculdade, o que significa ficar para vocês? Ficar é um verbo que mudou de sentido completamente. Né? No nosso tempo, estou falando aqui para aqueles mais maduros, ficar significaria simplesmente permanecer. Não é isso? Hoje em dia, quando dizem que ficou, a coisa rolou muito mais além do que permanecer. Aliás, permanecer é o que menos. Se quer permanecer. Né? As palavras vão mudando, porque a língua não é morta, a língua é viva. Ela vai trocando de sentidos. Existem palavras na nossa língua que nós não encontramos referência para traduzir para outra língua. A palavra saudade, por exemplo, não tem tradução em outra língua. Não encontram um referencial, tem que fazer uma frase para explicar o que é saudade em inglês, em alemão. Porque cada língua tem a sua peculiaridade. Claro que isso também acontecia no hebraico, no aramaico. Né? Eu preciso considerar o gênero literário. Se aquilo era uma saga, se aquilo era uma epopeia sendo contada, era uma lenda sendo contada. A lenda da criação do mundo, por exemplo. Aí o sujeito pega essa lenda depois, 4.000 anos depois que ela foi escrita, e ele quer discutir com a ciência que o mundo foi criado daquele jeito lá que está escrito na Bíblia, porque está escrito na Bíblia. E ele não aceita discutir de outra maneira, senão do jeito que está escrito ali. Você fala para ele, olha, a ciência mostrou hoje que há um evolucionismo nas espécies. Não. Deus criou Adão e Eva do jeitinho que está escrito aí. Ele não aceita outra coisa. É chamado criacionismo. Foi criado dessa maneira. Aí você fala assim para ele, mas você já leu o Gênesis? Você começa a ler que Adão e Eva tiveram filhos. E de repente um desses filhos sai dali e vai para um país distante e casa com uma outra pessoa. Mas de onde veio essa? Ela surgiu de onde? Está na Bíblia esse relato. Por que parece essa aparente contradição? Porque a finalidade daquilo não era trazer um relato histórico, era trazer um relato figurado. Essa passagem
especificamente do pecado, chamado pecado original, ela foi escrita na época de Salomão. E o contista, o sujeito que escreveu, queria fazer uma crítica ao rei. Porque a mulher de um general estava desvirtuando a cabeça do rei, e o rei mandou botar esse general na linha de frente de batalha, para que ele fosse morto e ficasse com a mulher dele. Se o profeta aparecesse lá na corte, dizendo assim: eu vim aqui fazer uma crítica ao que o senhor está fazendo, que eu não aceito, ele ia virar degolado no dia. Ele escreve uma fábula que a serpente pode ter levado a mulher a pecar, e o homem depois foi tragado por isso, etc. É uma linguagem figurada, que tem uma explicação, um contexto, que se eu deixar de lado, eu vou ler a Bíblia como fato histórico, eu vou me enganar com isso. O contexto do texto, em que situação foi escrito no momento de guerra, foi escrito no momento em que o povo era escravo. O povo hebreu foi escravo só no Egito por cerca de 430 anos, só no Egito. Na Mesopotâmia, logo depois do rei Nabucodonosor, por cerca de 50 anos foram escravos. Cada vez que acontecia isso, o povo se espalhava. Parte era levado escravo, parte subia para outro canto fugido. Gerações inteiras nasciam e morriam no exílio. Quando voltavam para lá, já não tinha mais aquela referência, carregavam os papiros de um lado para o outro. Coisas que vinham, inclusive, de outras gerações, eram encartadas ali. A história, por exemplo, do dilúvio, é um relato que está em outros textos mesopotâmicos, muito anteriores à Bíblia. Estão lá encartados na Bíblia. Por quê? Porque eles tiveram contato com essa cultura e levaram aquela história e colocaram dentro da Bíblia. E aí hoje o sujeito pega a Bíblia, lê aquilo e fala assim: o dilúvio foi desse jeito aqui, todo mundo morreu afogado, só salvou a família de Noé, que botou na água os bichos, etc. Olha o erro que você comete por desconsiderar o contexto. Como é que aquele texto foi produzido? As dificuldades e as mazelas das traduções. Aqui nós entramos numa área hiper espinhosa. Por quê? Porque cada vez que eu vou traduzir o texto, por melhor que seja o tradutor, nunca haverá 100% de fidelidade entre o original e o traduzido. Nunca. Os italianos têm uma frase, diz assim: traduttore traditore. O tradutor é um traidor. O tradutor é um traidor. Por mais fiel que ele tente ser à ideia original de quem escreveu, a tradução vai ser feita numa outra língua. Numa língua que tem a sua fonte idiomática diferente, o conteúdo das palavras não é exatamente o mesmo. Então, uma coisa é você ler o original, se você tiver condição de ler o original. Outra coisa é você ler a tradução. Mas se não bastasse, as traduções foram meios de maldade para incutir no texto da Bíblia coisas que eram de conveniência de quem queria traduzir. Esse aqui é um erro interessante de tradução. Vocês conhecem essa escultura? Essa escultura é conhecida como Moisés, de Michelangelo. Michelangelo esculpiu isso lá no século XV, a pedido de um Papa. O Papa queria botar essa estátua em cima da tumba dele. Na verdade, século XVI, 1545, Michelangelo teria terminado essa escultura. Ela está até hoje lá em cima do túmulo do Papa Júlio II, lá numa igreja lá de Roma. O que tem de interessante nessa escultura? Notem a cabeça do Moisés. Não sei se vocês conseguem ver aí. A cabeça do Moisés tem um par de chifre. Olha lá, chifrinho aqui. Chifrinho. Mas que coisa, por que Michelangelo
estátua de mais de 2,5 metros de altura, botando um chifre na cabeça do coitado do Moisés. Olha a explicação para isso. Sabe a Vulgata, a tradução da Bíblia, o latim? São Jerônimo, foi quem fez essa tradução, traduziu a palavra Karen, que significa, no hebraico, chifre, mas também significa brilhante, reluzente, radiante, dizendo que Moisés teria descido da montanha, onde recebeu os 10 mandamentos, com brilho, radiante, emitindo raios. Mas a palavra era cara e o tradutor olhou e falou: está dizendo que desceu com chifre. E a palavra chifre ficou lá na tradução da Vulgata, na primeira tradução do latim, que ainda que for uma tradução que durou mais de 1000 anos na época de Michelangelo, era ainda usada. E Michelangelo foi fiel à Bíblia. A Bíblia estava dizendo que Moisés tinha chifre. Quem era ele para querer desobedecer o relato da Bíblia? A dizer que tinha chifre. Olha o que uma tradução é capaz de produzir. Mas olha alguns exemplos de tradução de conveniência. Essa vocês vão ficar pasmos. O livro do Levítico, capítulo 19, versículo 31. Diz o seguinte, na tradução a partir do texto hebraico: não ireis aos necromantes e nem aos adivinhos, não procurareis vos contaminar por eles, eu sou Yahvé, vosso Deus. É o texto que está lá no livro do Levítico, que é usado, inclusive, muito contra os espíritos, que não ireis aos necromantes. O necromante é aquele que procura fazer adivinhação pela invocação dos mortos. No sentido vulgar, seria uma espécie de magia negra. É o termo de comparação para o espírita. É magia negra, é tentar adivinhar coisas invocando os mortos. Era uma prática que Moisés combatia no povo, porque era comum que o judeu, quando perdia um ente querido, tentasse obter notícias do futuro no cadáver dele, na tumba dele, invocando ali alguma adivinação. Então Moisés coloca isso como uma regra de conduta, uma regra civil. Uma regra civil. Não tinha nada a ver com espiritualidade, muito menos com espiritismo, porque como é que Moisés ia imaginar que muitos séculos à frente ele apareceu uma doutrina como a doutrina espírita? Entendeu? Lógico, seria muita prepotência da gente achar que Moisés pensou no espiritismo. Olha a tradução do Centro Bíblico Católico para essa frase. Diz assim, chamada Bíblia da edição Ave Maria: não vos dirijais aos espíritas nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Se você pegar a Bíblia Católica, versão Ave Maria, abrir no Levítico, nessa edição está essa tradução aqui. A palavra espírita nem existia nessa época. A palavra espírita é a palavra do século XIX. Kardec disse: para novas coisas, novas palavras. Espiritismo, médium, são palavras que não existiam nessa época. Foram trazidas no século XIX, muitos séculos depois que a Bíblia foi escrita. Mas a tradução já aproveitou o seguinte: vamos botar uma palavra aqui que é para já impedir o pessoal a se aproximar dos espíritas. Não vos dirijais aos espíritas. Olha essa outra passagem do Levítico. Contra esse ser ou alma que vai diante dos necromantes e dos adivinhos,
para se prostituir, seguindo-os, eu darei as minhas faces e eu o cortarei de dentro do seu povo. Essa frase do texto hebraico. Olha a tradução que fizeram aqui do Centro Bíblico Católico. Se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei o meu rosto contra esse homem e o cortarei no meio do seu povo. É de ficar pasmo, né? Olha onde é que nos botaram. E aí o sujeito que recebe um volume dessa Bíblia e lê isso, ele te esfrega na cara, falando assim: olha aqui, ó, está uma Bíblia que não é nem para me dirigir aos espíritos. Hoje eu me deparei em Araraquara com uma situação inusitada. Os evangélicos estavam fazendo um drive-thru da oração. Você virava o carro numa esquina, entrava num cone cheio de gente evangélica esperando que você se abençoar. Bom, eu entrei. Pode abençoar o senhor? Claro, pode abençoar. Ele fez a bênção, a oração, etc. Ele falou assim: o senhor quer participar da nossa igreja? Eu falei: não, sou espírita, ó, não posso. Mas não tem problema, eu saí de lá abençoado. Olha a tradução do Novo Mundo, é a tradução dos nossos irmãos testemunhas de Jeová. Quanto a alma que se vira para os médiuns espíritas e para os prognosticadores profissionais de eventos, a fim de ter relações imorais com eles, certamente porei minha face contra essa alma e desseparei dentre o seu povo. A tradução da Bíblia dos Testemunhos de Jeová vem de uma tradução anterior inglesa, essa Novo Mundo é da tradução inglesa, médiuns espíritas, dentro do texto da Bíblia. Essa tradução é de 1967. Continua na Bíblia do Testemunho de Jeová. Então, o sujeito, quando recebe essa Bíblia, e ele vai lendo, ele vai estudando na igreja e vê isso, ele passa a ter pavor de espírito. Ele tem medo de chegar perto. Medo de chegar perto. Porque ele diz: olha, se eu estiver algum contato com o médium espírita, eu vou ter um problema. Uma entidade espírita lá de Araraquara, uma instituição espírita, que trabalha com criança, fez uma venda promocional de um kit de feijoada. Muita gente comprou na cidade, etc. E algumas pessoas que compraram eram de uma igreja evangélica. E tinha que retirar lá no domingo, tal hora. Quando eles chegaram lá próximo, e viram em cima lá a entidade certa espírita Eurípides Barçanufo. Meu Deus! Não. Você vai pegar essa comida? Eu não vou comer isso de jeito nenhum. Nós vamos sair daqui contaminados pelo demônio só por pegar essa comida. Alguns foram lá, retiraram uma comida e na primeira esquina jogaram no lixo. Olha onde o nosso preconceito, ignorância, firmado em coisas como essa. Aquela frase de Kardec lá no começo: o erro não está na Bíblia, está nos homens. Está nos homens que são capazes de fazer esse tipo de coisa. Olha uma outra tradução, Deuteronômio. Tradução a partir do texto hebraico. Quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te dá, não aprendas a fazer as abominações daquelas nações. Não se achará em ti
que ele faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem feiticeiros, nem algoreiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago e semelhante, nem quem consulte o necromante e o adivinho, nem quem exija a presença dos mortos. O Espiritismo apoia alguma dessas coisas? O Espiritismo apoia que você faça o filho ou a filha passar pelo fogo, por adivinhador, por feiticeiro, por algoreiro, por cartomante, por bruxo. Isso se aplica também para nós. Nós não apoiamos nada disso, que exige a presença dos mortos. O Chico nos disse uma certa vez uma frase muito sábia: nem que quiséssemos, o telefone toca de lá para cá. Não adianta você querer pegar o telefone, chama aí o meu bisavô, que eu queria conversar com ele um pouquinho. Não tem jeito, eu não consigo exigir a presença de morto algum. Até porque nós não acreditamos que tem morto, estão todos vivos. Agora olha a tradução. Certo bíblico católico: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou evocação dos mortos. Está no texto da Bíblia católica. Espiritismo com uma palavra que surgiu com a codificação da doutrina do século XIX. Como é que isso aí, de um livro do Antigo Testamento que foi escrito há 4.000 anos, podia estar escrito Espiritismo? Olha o que o tradutor é capaz de fazer. Olha a tradução do Testemunho de Jeová: quando tiveres entrado na terra que Jeová teu Deus te dá, não deves aprender a fazer as coisas detestáveis dessas nações. Não se deve achar em ti alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, alguém que empregue adivinhações, algum praticante de magia, ou quem procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou alguém que vá consultar um médium espírita, ou um prognosticador profissional de eventos, ou alguém que consulte os mortos. Eu acho que é motivo para a gente orar por essas pessoas. Porque essas pessoas que encarnaram, que fizeram isso, elas vão ter que reencarnar para desfazer. Elas vão ter que reencarnar para desfazer. Ou até sofrer as consequências daquilo que elas colocaram lá. Porque isso deixa de ser apenas erros de traduções. Isso passa a ser maldade, manipulação das pessoas. Manipulação. De novo, lembra, o mal não está na Bíblia, está no homem, está nas pessoas que são capazes de fazer isso. Essa frase: em verdade te digo, quem não nasceu de novo não poderá ver o reino de Deus. Está na Bíblia católica, na versão dos monges de Marais do Sul, na Bélgica, 1957. É um trechinho do Evangelho de João. Na Bíblia de Jerusalém, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, está assim: em verdade te digo, em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Olha a diferença já de tradução. Duas Bíblias católicas. Aquela é quem não nascer de novo. Mas não nascer de novo dá sim uma conotação reencarnacionista. Não convém. Então vamos dizer o seguinte: vamos dizer quem não nascer do alto. É uma versão mais leve, que não vai levar a pessoa que leu isso a entender que existe alguma coisa aí referente à reencarnação. Tudo na Bíblia é fato histórico.
Eu já até mencionei, né? Nós temos relatos históricos, temos histórias, temos profecias, temos legislação civil e penal, como essas de Moisés, preceitos religiosos e litúrgicos, costumes, regras de higiene, alegorias, lendas, epopeias, contos, poesia, metáforas, heranças da mitologia de outros povos. Se eu não considerar isso, e olha a dificuldade, porque quem simplesmente pega uma Bíblia e sai lendo, não tem um estudo paralelo daquilo, um estudo até isento, porque os maiores exegetas bíblicos não são ligados a nenhuma religião, principalmente os alemães. Não são sequer cristãos, mas são profundos conhecedores da Bíblia e estudam a Bíblia como texto literário. E descobrem ali, na comparação com outros textos, o que é que tem de história realmente, história com H. O que é que tem de história com E? O que é que tem de conteúdo profético? O que é que tem de conteúdo sapiencial? Eu não posso me apegar à letra. Esse é o problema. O apego à letra, à literalidade. De São Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Herculano Pires tem outra frase: Deus morre quando os homens se apegam à letra que mata. Eu uma vez conversando com uma dessas pessoas que vão de casa em casa, eu acho que são testemunhas de Jeová, né? Que vão de porta em porta. Às vezes eu parava um pouquinho para conversar com eles, eu admiro até o empenho, o esforço deles, a dedicação deles. Porque eles não estão fazendo aquilo por maldade, eles estão fazendo por idealismo. Eles acreditam que estão fazendo alguma coisa muito positiva. E eu comecei a questionar alguns textos assim, dizendo: você se apega demais à letra. Não, isso não é verdade. Nós não nos apegamos à letra. Como você não se apega à letra? Você se apega à letra para dizer que tipo de roupa você pode pôr, que tipo de comida você pode comer, se apegando à letra. O sábado que você respeita tal qual o judeu, você está se apegando à letra. Jesus reviu isso, vocês não perceberam? Não é verdade, não é verdade. Não, olha, é que ele diz para mim, é que o senhor que não considera que o que está escrito, está escrito. Eu não posso mudar o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia para mim é a verdade, porque é a palavra de Deus. Tá bom. Então olha onde você chega no absurdo da literalidade. Quando Jesus disse: eu sou pastor, vós sois ovelhas, o senhor saiu berrando? O senhor se sentiu tosquiado alguma vez? Porque Jesus falou que você é uma ovelha. É uma ovelha. Se você levar isso ao pé da letra, olha o absurdo que você vai gerar. Você vai achar que todos nós não temos que ser tosquiados. Aliás, o governo já pensa assim. Seria absurdo, absurdo. A letra mata. O espírito vivifica. Se eu levar a letra, o literalismo bíblico, com radicalidade, isso conduz ao fanatismo. Quem toma a Bíblia ao pé da letra não consegue penetrar no sentido de seus símbolos. A simbologia é riquíssima e é valiosa. Mas se eu não percebo que existe uma simbologia com um sentido muito mais profundo do que apenas aquela da letra, se eu me apego ao texto da letra, olha onde eu chego. Olha onde eu chego. Eu tenho que imaginar o seguinte: a revelação divina é constante e progressiva. Deus foi se revelando ao longo da história, mais ou menos como o pai que vai cuidando de um filho. Para o recém-nascido, você não oferece churrasco, nem cerveja. Você vai dar comida adequada para a idade dele. Ele vai crescendo, vai podendo mastigar algumas coisas, porque no começo de mastigar ele não pode, ele não tem direito. Cada coisa ajustada ao seu período. A alimentação vai ser paulatina, pouco a pouco.
Assim Deus se revelou, como foi se revelando, continua se revelando. Para aqueles que têm a Bíblia como um livro completo, a revelação terminou. E ela terminou lá no Novo Testamento, se não for judeu, se for judeu, terminou no Antigo. Terminou lá no Novo Testamento, mais ou menos no ano 100 depois de Jesus. De lá para cá, Deus não falou mais nada. O que ele tinha que falar, escreveu ali. Acabou. Não falou mais nada. Revelação completa. Completa e acabada. Como se Deus pudesse e tivesse como de achar uma humanidade com uma maturidade suficiente para dizer tudo o que tinha que dizer até o ano 100 depois de Jesus. Essa é a ideia do texto bíblico. A Bíblia não admite nenhum outro acréscimo. Nenhum outro acréscimo. As mudanças que são feitas aí são essas que eu mostrei de tradução marota. São essas. Porque não se admite acrescentar nenhum livro na Bíblia. Nenhum. Cânon fechado. Nada mais pode ser acrescentado. Se eu entendo que a revelação é progressiva, eu enxergo que Deus se revela na história do homem e vai me passando as coisas na medida em que ele possa degluti-las, em que ele possa assimilá-las, pouco a pouco. Por que para falar de certas coisas foi preciso 19 séculos depois de Jesus? Por que é isso? Que a doutrina espírita chegou no século XIX, chegou no século III, século IV. Por que Jesus já não trouxe tudo pronto? O próprio Jesus disse: tem muita coisa que ainda não posso vos dizer. O Espírito da verdade ainda vos dirá muito mais. As 3 revelações. A primeira de Moisés, 1250 anos antes de Cristo. A segunda de Jesus. A terceira da doutrina espírita, 1857, que não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. Kardec foi um mecanismo, foi uma alavanca para isso, foi um codificador, foi o criador disso. A primeira revelação mosaica, regras civis, regras sociais, regras religiosas. Então nós vamos encontrar aquelas restrições do que comer, de quantos passos andar, de onde se dirigir, dos abusos em relação à invocação de mortos. A escravidão, olha, já usaram isso inclusive para apoiar o movimento pró-escravidão. A Bíblia diz que era possível ter um escravo por 6 anos. No 7º ano ele deveria ser libertado. Se ele não quisesse, ele deveria ser marcado e nunca mais conseguiria, então, sair da escravidão. Então a escravidão tem base bíblica? Sim. Na Bíblia, no Antigo Testamento. Alguém se atreve hoje a usar a Bíblia para defender a escravidão? Na Bíblia. A pena de morte. O homicídio testemunhado. Um matou o outro, e tem pelo menos 2 testemunhas. Esse que matou, pena de morte para ele. Pena de morte. Puxa, uma pena de morte é algo tão violento que hoje a maioria dos países civilizados já aboliram isso, já não tem mais. Está na Bíblia. Está na Bíblia. O falso profeta, aquele que profetizou, e o que ele disse não aconteceu, não se concretizou, pena de morte para ele. Preceito bíblico. A lei do talião, vida por vida, olho por olho, dente por dente, a vingança está no Antigo Testamento. A guerra santa, Deus dos exércitos, as comidas impuras, a guarda do sábado, preceitos bíblicos. Puxa, mas como é que isso foi parar dentro da Bíblia? Naquele momento, lá, 13, 14, 15 séculos antes de Jesus, era o que cabia, era o que era possível, era um passinho já, era o primeiro passinho, porque não era morte para qualquer crime, era só para crimes mais graves, porque não era escravidão para sempre, era só por 6 anos, já era alguma coisa, já era um passinho, Claro que isso tudo foi sendo revisto principalmente a partir da segunda
revelação. Moisés é um mediador, é um intérprete entre Deus e o povo. Aliás, Moisés, no relato bíblico, eu acho que é o primeiro médium que aparece na Bíblia, é Moisés, né? É um intérprete. As materializações, o ectoplasma, a voz direta, tudo coisas que hoje o Espiritismo nos relata, já aparecem na Bíblia. Então vejam, já na primeira revelação, a Bíblia se mostra como um repositório de fatos espíritas. Coisas que o Espiritismo hoje explica como acontece, já estavam lá. Ectoplasma, voz direta, lá. Os 10 mandamentos, a maneira fenomenológica como ele recebe as tábuas, sarça ardente e tal, era o próprio Deus que estava ali, ou era uma espiritualidade orientando Moisés ao que ele deveria dizer para o povo. A escrita direta aparecendo, escrito, vou até mostrar para vocês um quadro aí na sequência, Saul, prestes a ser atacado pelos filisteus. Saul foi o primeiro rei dos judeus, foi o primeiro rei de Israel. Saul mandou expulsar de lá todas as pessoas que tinham algum grau de mediunidade, ou que eram tidos por feiticeiro, por adivinho, mandou expulsar todo mundo da cidade. Só que aconteceu o seguinte: os filisteus começaram a cercar as cidades de Israel, principalmente a do reinado. Ele estava percebendo que ele ia ser derrotado pelos filisteus, e ele pede então para que tragam uma dessas pitonisas, uma média, e falaram para ele: o senhor expulsou todas, o senhor mandou todas embora daqui, então me levem até uma. Aí alguém da assessoria do rei falou assim para ele: em Endor, um vilarejo ali perto, tem uma pitonisa dessa, tem uma médium dessa. Ele se vestiu todo disfarçado, saiu pelos arredores da cidade e foram até essa médium. O que é que ele queria que a médium fizesse? Que invocasse o juiz que o havia nomeado e que havia morrido há pouco tempo, Samuel. E a mulher fala: não, o rei não permite mais que faça isso. E ele disfarçado: não, você pode fazer, que você vai ser recompensada, nós somos da parte do rei, etc. Bom, com insistência, ela então, mediunizada, vê Samuel. Eu estou vendo Samuel, é um senhor idoso, assim, descreve, e Saul percebe que ele está descrevendo Samuel. O que ele me diz no enfrentamento dos filisteus? E ela repete o que Samuel diz. Diz que pelos erros que o senhor cometeu, o senhor vai ser derrotado, e que amanhã o senhor e os seus filhos estarão do lado de lá com ele. Você imagina o pavor do Saul. E aconteceu exatamente isso. Os filisteus invadiram, eles foram mortos. Saul terminou ali a sua história no primeiro reinado. Onde é que está esse relato? Foram consultar, o rei judeu foi consultar uma médium e falou com o espírito. Nossa, é conto, é fábula, está na Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, está na Bíblia. A Bíblia não fala de conversar com os mortos. O que? E esse relato é o quê? O que é isso? Não fala em mediunidade, não fala que os mortos podem conversar. E Samuel fez o quê com Saul? Ou essa médium inventou toda essa história e teve sorte de acertar? O que aconteceu? Essa outra passagem aqui virou um quadro de Rembrandt, escrita direto, chamado Festim de Baltazar. Esse Baltazar era um neto de Nabucodonosor, Babilônia. O povo tinha sido levado escravo para lá. Eles destruíram o templo e saquearam tudo que tinha de valor, eles levaram embora. E numa festa, num bacanal que Baltazar fez,
ele manda buscar todas as taças, todas a petraria, todas as joias que tinham sido retiradas do templo e usam na festa, a beber, a bagunça. E de repente, no meio da festa, aparece uma mão e começa a desenhar no fundo da sala, escrever alguma coisa no fundo da sala. Ficaram apavorados. E ninguém sabia o que era aquilo, porque estava escrito em hebraico. Chamaram algumas pessoas do reino, ver se quem é que interpretava o que estava lá. Ninguém sabia. Até que apareceu uma mulher e falou assim: tem um sujeito aí que é tido como um santo, e ele consegue ver essas coisas. Ele chama Daniel. Era o profeta Daniel. Daniel foi chamado lá, e o rei, então Baltazar, pergunta para ele: você consegue ler o que está escrito aí? Ele fala assim: sim, consigo sim. O que é que está escrito? Ele fala assim: está escrito pesado, medido, dividido. E o que significa isso? Significa que Deus mediu o teu reino, tu foste considerado deficiente, teu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Na mesma noite, Baltazar é morto. E nos dias que se seguiram, Ciro, rei da Pérsia, domina os babilônios. Inclusive, é por um edito de Ciro que o povo judeu volta à terra prometida. Mais ou menos nos 538 a.C. Onde é que está esse relato que uma mão espiritual apareceu escrevendo? Isso é coisa de espírita, é verdade. É coisa de espírita, o espiritismo, inclusive, fala disso, Mas você vai encontrar isso lá em Daniel, capítulo 5, versículo 5. Você lê essa história toda que eu contei aqui na Bíblia. Na Bíblia. Então, basta ter olhos de atenção e você vai percebendo que a Bíblia é um grande repositório de fatos espíritas. É um grande repositório. Espíritos bons e maus tomam o rei Saul, na Bíblia. Davi intervém em favor de Saul, Saul sentia-se bem e o espírito mau o deixava. Primeiro livro de Samuel traz esse relato. Eldade e Medade, essa aqui é interessante. O povo estava numa discussão tremenda porque não aguentavam mais comer o maná, que era uma espécie de uma fruta-pão que caía no céu, a única coisa que eles tinham para comer. Estavam reclamando, estavam com saudades lá do tempo em que eram escravos no Egito. E aquilo começou a provocar uma indisciplina civil. Então Deus diz assim para Moisés: reúna 70 anciãos, que eu vou dizer ao espírito de cada um deles como deve ordenar o povo. E ele faz essa reunião numa tenda, e esses dois, Eldade e Medade, ficaram fora dela. Mas também foram mediunizados e começaram a profetizar fora da tenda. Então vão lá, procuram Moisés e falam assim: olha, tem dois que estão fora aqui, e que estão profetizando, manda esses calarem. Moisés diz assim: deixe que eles falem. Quisera todo o povo profetizasse. O que ele estava dizendo? Se esses dois são médios, hoje, na nossa linguagem, quisera que tivéssemos muitos outros que pudessem trazer a mensagem espiritual para o nosso povo. Está lá, livro dos Números, capítulo 11, versículos de 26 a 29. Outro fato espírita marcante. A Bíblia, portanto, está repleta de referências a deuses, a anjos, a demônios, a oráculos, a pitonisas, a nigromantes, a profetas, que são o quê? Seres espirituais ou exemplos de suas manifestações. Deram esses nomes a eles. São espíritos, às vezes espíritos inferiores, às vezes espíritos superiores, alguns tomados como anjos, outros como demônios. Estão nos relatos bíblicos. A mediunidade entre os antigos era vidente, auditiva, estática. Espíritos elevados falavam em nome de Deus. A segunda revelação, a revelação revolucionária de Jesus,
não veio apagar tudo isso. Falar assim, olha, é o seguinte, eu cheguei aqui agora, tudo isso que está aí no Antigo Testamento não vale mais, né? Joguem isso no lixo, vamos começar um negócio novo. Jesus falou assim, eu não vim contrariar a lei, eu vim reformá-la, eu vim interpretá-la melhor. Então, Jesus começa, não vim abolir a lei dos profetas, não vim abolir, vim completar, né? Então Jesus começa a rever aqueles certos conceitos, como o sábado. O sábado era alguma coisa tão sagrada para eles que eles contavam os passos que podiam dar no sábado. Tudo que tinha que ser preparado, inclusive comida, tinha que ser na sexta-feira, porque no sábado não podia pôr uma panela no fogo, nada. Aí de repente Jesus começa a curar no sábado. Peraí, como é que o senhor faz isso no sábado? Aí vem Jesus e fala assim, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Começa a bater de frente com aquelas coisas, dando uma nova versão, uma nova visão, né? O puro e o impuro, o que entra e o que sai da boca. A lei de Italião, vocês ouviram olho por olho, dente por dente? Está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento. Pois eu vos digo o seguinte, não resistais ao malvado. O que te bateu numa face, ofereça a outra. Amai o vosso inimigo. Olha a revisão da segunda revelação. Um degrau acima. Um degrau alto acima. O Deus dos exércitos, o Deus de destruição, o Deus da guerra santa, agora substituído por um Deus Pai. Pai nosso. Antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Ninguém chamava Deus de Pai. Era até uma ousadia chamar Deus de Pai. Isso foi coisa de Jesus. Jesus trouxe essa nova visão. A guerra santa versus o amor ao inimigo. O apedrejamento, pena de morte por lapidação, como acontece com a mulher adúltera. Quem nunca cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Foi saindo por um. É Jesus mostrando uma versão diferente, nova, daquilo que significava valor, daquilo que significava amor. Jesus e os espíritos desencarnados. Olha, Jesus jamais condenou o diálogo com os mortos. Jamais. Você não vê uma palavra de Jesus no sentido, não falem com os mortos, não se dirijam aos espíritos. Nunca. Não tem uma frase no Evangelho a respeito disso. A cura de obsidiados, os atormentados espiritualmente, pessoas que estavam ali atormentadas por espíritos obsessores, e vem Jesus e as cura. O que era aquele espírito? O que era aquele espírito? É só um problema psiquiátrico? Será que eu consigo pegar todas essas curas e dizer que eram apenas problemas, doenças psiquiátricas? Nenhuma daquelas pessoas ali estava tomada por algum espírito, ou todos eles eram versões A, B, C e D do demônio. Tudo demônio. Aliás, o demônio leva uma conta danada. Tudo que acontece de mal na história da humanidade joga nas costas do demônio. Terceiriza o demônio. Tudo é demônio. O que é o demônio do espírita? São espíritos imperfeitos, espíritos ainda pouco evoluídos, que também terão que passar por uma escala evolutiva. Ainda não entenderam o sentido de amar, estão presos ao sentido de atormentar, de se vingar. Espíritos ainda atrasados, mas espíritos, e pessoas que inclusive foram encarnadas. Olha a passagem, para mim, uma passagem vibrante de um caso de obsessão, e que deixa bem claro para a gente o seguinte: presta atenção. Você quer se livrar do espírito obsessor apenas acreditando que está fazendo uma expurgação? Gente que procura o centro espírita assim. Ele está sendo atormentado, está sendo obsidiado, mas ele acredita que o centro espírita é uma espécie de lava-jato. Entra aqui, passa por uma torneira, um esfregão, aqueles rolos que fazem assim, sai limpo do lado de lá.
E o espírito estava com ele, pronto, sai para a porta do lado. E é expulso, pronto. Estou livre, leve e solto, porque fui lá para o centro espírita. Olha, veja esse texto, que se não te diz alguma coisa que precisa ser um pouco mais trabalhada a respeito de quem está sofrendo uma obsessão. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, então tinha alguém, não era. Quando sai de uma pessoa, anda por lugares áridos em busca de repouso. Não o achando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Quando chega, encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Vai então e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram e se instalam ali. E a última situação daquela pessoa se torna pior do que a primeira. É o que acontecerá com esta geração perversa. Esse relato não está no livro dos Espíritos, é da Bíblia. É da Bíblia, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. O que Jesus queria dizer com isso? Senão dos quadros obsessivos e mais, daquele que sofre a obsessão, tenta se ajudar, mas não se ajuda, porque mantém a casa do mesmo jeito. Não muda o seu padrão mental, não muda os seus costumes, as suas práticas, não renova os seus hábitos. Está preparando a casa para agora receber um, mas 7. A sua situação vai ser muito pior do que a anterior. Compreendemos isso perfeitamente com a doutrina espírita. Como é que as outras religiões veem isso? É o demônio. É o demônio. Mas Jesus expulsou o demônio, então está expulsando, está dizendo que alguma casa pode ser que ele volte. Mas Jesus fala aí que a situação daquela pessoa vai se tornar pior. A questão é pessoal. Claramente um fenômeno espírita na Bíblia. E essa aqui? Transfiguração. Um relato do Evangelho de Mateus. Jesus chama 3 dos seus espíritos, 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Vem comigo. Sobem até um monte. Há um consenso de que esse monte é o Monte Tabor. E lá, de repente, ele se resplandece. Ele começa a ficar todo iluminado. E eles ficam vendo aquilo. E surgem outras 2 figuras com eles. Esse quadro aqui, o quadro de Rafael, mostra essas 2 figuras, que o próprio texto da Bíblia diz que eram Moisés e Elias. Moisés tinha vivido há 1250 anos antes de Jesus. Moisés. Elias tinha vivido há 800 anos antes de Jesus. Então, o que esses 2 mortos estão fazendo aí? É Jesus em contato com 2 desencarnados. E os discípulos percebem na hora que eram Moisés e Elias. Quem que tinha apresentado para eles os 2? Eles dizem, era Moisés e era Elias, e ficaram tão animados que quiseram montar uma tenda para que ficassem eles todos ali. Contato de Jesus com espíritos desencarnados materializados à vista dos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Relato que nós criamos aqui no nosso livro dos Espíritos, negativo. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 19. A Bíblia é a reencarnação. A reencarnação era aceita mesmo antes de Jesus. Os hebreus chamavam isso de transmigração das almas. Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Esse é o relato do livro de Jó, na versão grega ortodoxa, tradução deles, na tradução nacional brasileira, em português, não traz essa tradução. Bem, um relato próprio da reencarnação. O profeta Jeremias, nessa passagem do próprio livro de Jeremias viveu no século VI a.C. A Bíblia diz assim:
antes que viesses ao mundo, antes que tu fostes gerado, no ventre materno eu te conhecia, no ventre materno eu já havia te consagrado. Texto da Bíblia. Puxa, mas se Deus está se dirigindo a Jeremias falando isso, é porque Jeremias já existia antes de nascer. Eu já te conhecia, eu já havia te consagrado. Jeremias, portanto, reencarnou. Que interpretação que eu consigo dar a isso, se não essa? Jesus afirmou que João Batista era o profeta Elias. Essa passagem que aparece em Mateus 11 é logo depois da transfiguração. Porque os discípulos perguntam isso e ele fala: Elias já voltou, e não foi reconhecido. João Batista era a reencarnação do profeta Elias. A frase dita a Nicodemos, quem não nascer de novo, ele pergunta: não, vou ter que voltar na barriga da minha mãe, etc. Não nascer de novo, uma referência clara à reencarnação. A palavra reencarnação não aparece na Bíblia. Não é um termo usado, não era um termo usado no hebraico, até hoje não é. A terceira revelação, por fim, o Espiritismo. Jesus disse que os discípulos não estavam preparados para ouvir tudo. O Evangelho tem vocês não estão preparados para ouvir tudo. Jesus prometeu o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Qual é o Espírito ou a equipe de Espíritos que se apresenta como aqueles que respondem aos questionamentos formulados por Kardec? O Espírito da Verdade. O nome que ele se deu, Espírito da Verdade. Muitas coisas ainda tenho para dizer-vos, mas não as podeis compreender agora. Revelação progressiva. Naquele momento não dá para vocês compreenderem. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas do que ouvir, e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Frase de Jesus no Evangelho de João. Texto da Bíblia, portanto. As nossas conclusões, para que a gente saia daqui com essa ideia clara do que a Bíblia significa, para que você não perca a oportunidade de consultar a Bíblia, de ler com cuidado agora maior, de aproveitar a sabedoria que ela traz e de perceber que ela não conflita com a doutrina espírita. Se eu olho lá, eu sei que aquilo é a primeira revelação, é a segunda revelação, é a terceira revelação se completando, o que eu vou lendo só me acrescenta, não me exclui. Então, nossas conclusões: o ciclo das revelações de Deus, começa com Moisés, define-se com Jesus, completa-se com o Espiritismo. Completa-se não significa que está fechado, porque a doutrina espírita não está acabada, ela evolui, ela cresce sempre. Outras revelações teremos. O Espiritismo não prega práticas contrariadas pela Bíblia. Ele representa um estágio de maior maturidade na revelação progressiva de Deus na história. A Bíblia traz diversas passagens que confirmam a comunicação com o mundo espiritual e a própria reencarnação. A Bíblia não faz menção expressa ao Espiritismo e nem poderia. Ele surgiu apenas no século XIX como filosofia, ciência e mais tarde religião. O Espiritismo é uma religião cristã. Não contraria a Bíblia ou o Evangelho de Jesus. Faz uma releitura deles. Só contar uma pequena historinha para vocês, rapidinho. Eu fui seminarista durante muitos anos. Aliás, esse conhecimento bíblico que eu tenho se deve a isso. Hoje eu encontro ainda com os amigos alguns padres, outros bispos, arcebispos,
Tem um até aqui de Maratão que é cardeal, da minha época, da minha turma de seminário. E alguns, um pouco mais de liberdade, um deles chegou em mim e falou assim: puxa, mas você abandonou o catolicismo e foi para uma religião que não é cristã? Eu falei assim: mas como assim? Por que não é cristã? O nosso guia e modelo é Jesus. Ele falou assim: sim, mas vocês não acreditam que Jesus é Deus. Quer dizer que ser cristão é acreditar que Jesus é Deus. Eu achava na minha inocência que ser cristão era seguir a moral de Jesus, os ensinamentos que Jesus me passou de como viver, o conteúdo de vida que Jesus me trouxe. Você está achando então que ser cristão é só acreditar se ele é Deus ou se não é Deus? É isso, a deificação de Jesus, que foi alguma coisa que os primeiros cristãos nem tinham. Isso veio lá num concílio, século III, IV, depois de Jesus, da ideia de que Jesus era Deus. Criação humana. Não entender que Jesus é esse espírito de altíssima envergadura, muito superior àquilo que o planeta tem, e que veio aqui em missão de amor. Então vejam, nunca deixem se levar por esse erro, que o Espiritismo não é uma religião cristã. O fundamento do Espiritismo não é Kardec. O fundamento do Espiritismo é Jesus. É a mensagem de Jesus. Kardec é um facilitador para que a gente entenda a terceira revelação. É um facilitador. Vocês não encontram em nenhum lugar, nenhum centro espírita sério, um altarzinho com a figura de Kardec para você acender vela. Você já viu isso em algum lugar? Não existe. Não existe. Nós não fazemos um culto a Kardec. Como não fazemos um culto a nenhuma daquelas pessoas que foram exemplares. Nós admiramos o exemplo, como admiramos o exemplo de Carvalho, como admiramos o exemplo de Chico Xavier. Não são nossos deuses, não são nossos santos de veneração. São pessoas que mostraram que é possível seguir aquilo que foi colocado como exemplo de vida. Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, não é uma intenção de substituir a Bíblia. É um livro de interpretações de versículos extraídos dela. A maioria deles retiraram do Sermão da Montanha. É um roteiro moral. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que pegam trechos do Evangelho e vão interpretando aqueles textos. É isso, com a ajuda dos Espíritos. O Espiritismo não está personificado em nenhum indivíduo, porque é fruto do ensinamento dos próprios Espíritos de Deus. São vozes dos céus. Também poderia dizer: eu não vim destruir a lei cristã, vim cumpri-la. O Espiritismo desenvolve, completa, explica em termos claros para o mundo o que Jesus disse de uma forma alegórica. É Cristo, portanto, que continua presidindo a sua obra. Vamos concluir lembrando aqui uma frase da Gênesis: não rejeitemos a Gênese bíblica, pelo contrário, estudemo-la, como se estuda a história da infância dos povos. É ela uma espécie rica em alegorias, cujo sentido oculto é preciso procurar, comentar e explicar por meio das luzes da razão e da ciência. Outra frase: em breve reconhecer-se-á que o Espiritismo emerge a cada passo do texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos não vêm subverter a religião, como pretendem alguns. Ao contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la através de provas irrefutáveis. A questão 1011 do Livro dos Espíritos. Agradeço demais a atenção de vocês, espero que tenham aproveitado um pouquinho daquilo que a gente refletiu, que tenha despertado interesse para que vocês possam também ler mais sobre o assunto. A
muitos vídeos no YouTube, principalmente do Severino Silva, né? Como é que é o primeiro nome? Severino Celestino Silva, né? Tem muita coisa, um estudioso grandioso da Bíblia, dos textos hebraicos, no original. Tem obras fantásticas sobre isso, inclusive sobre as traduções. Né? Fica aí a sugestão de leitura. Muito obrigado pela atenção de vocês. A nossa gratidão, doutor, pela belíssima exposição, e com certeza faremos sim algumas pesquisas em relação a isso, né? Nós vamos pôr aqui agora uma música que é da autoria do Dr. Raul, que ele faz em homenagem a Caibar, hino a Caibar. Nós pedimos para ele cantar, né? Porque ele toca, ele canta também, além de ser um excelente palestrante. Mas ele estava com um problema de voz hoje, né, doutor? Então nós vamos colocar a música, e essa música já vai ficar como prece para que a gente possa encerrar. E já depois nós convidamos a todos a uma confraternização lá no fundo, onde teremos um comes e bebes para que a gente possa trocar algumas ideias, conversar um pouquinho mais com o Dr. Raul, fazer realmente uma confraternização. Todos estão convidados. E amanhã, só lembrando que às 14h, quem gostaria de fazer um trabalho de assistência também ao asilo da nossa cidade, nós temos uma equipe que vai lá com sanfoneiros, violinistas, né? Que vão tocar para os velhinhos, e sempre existe lá um pessoal que leva bolo, refrigerante. É um momento para a gente confraternizar também com os velhinhos do asilo. São todos convidados.
agradecemos mais uma vez a presença de todos. Agradecemos a esse Caibar, que onde ele estiver nesse momento, receba realmente as nossas gratidão por tudo, pelo seu legado que ele nos deixou nessa cidade, em nossos corações, e que nós possamos realmente continuarmos, com todo esse empenho de estudarmos, de conhecer um pouco mais essa doutrina que Caibar nos coloca, através de Kardec, através de Jesus, e que nós possamos segui-los. Uma abençoada noite a todos vocês, mais uma vez agradecemos, e agora então, nós já recebemos toda uma alimentação para o nosso espírito, vamos receber alimentação para o nosso corpo também, Gratidão, um abraço a todos.